Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e hoje nós vamos trabalhar matemática, beleza? Antes de começar nossa aula, galera, vamos para os lembretes? Não se esqueça de acessar o link lá no Classroom. Nossa, professor, que sotaque bonito que você tem falando Classroom. Eu sei, eu sou todo bonito. Enfim, acesse lá para confirmar a sua presença, beleza? Outra coisa, não tem acesso ao Classroom? Vá à sua escola, porque lá tem atividade que foi feita especialmente para você. Tudo bem? Então, vamos começar nossa aula aí. Pessoal, o que a gente viu na aula passada? Resolução de problema, certo? Com e sem o uso de regra de 3. Você lembra o que é a regra de 3? Tenho certeza que sim. Contemplando os descritores para a prova Paraná. Professor, você pode explicar para a gente o que são esses descritores? Pessoal, rapidamente, tá? Vamos supor que você tem que fazer uma prova de direção. Para fazer a prova de direção, você tem que saber usar o espelho, você tem que saber usar a embreagem, frear, acelerar. Ou seja, esses descritores são as habilidades que você tem que ter para resolver os exercícios da prova Paraná, que é a prova que você já deve ter feito. Ficou claro aí? Então vamos que vamos. O que nós vamos ver na aula de hoje, pessoal? Função afim e função quadrática. Eita, professor, não lembro. Não tem problema. Não lembra, na aula de hoje você vai lembrar. Então vamos lá, pessoal. Começando a nossa aulitia, por que, professor, já exercício? Porque é uma retomada, né? Então, acredito eu que fazendo esses exercícios, você vai sair daqui como? Sabendo tudo. Patrícia comprou um presente para sua mãe, cujo valor seria dividido igualmente entre ela e seus 3 irmãos. Presente, normal. No entanto, um dos irmãos não pôde mais contribuir e por isso Patrícia e os 2 irmãos que sobraram, né, contribuíram tendo que pagar R$40 a mais do que o valor que eles tinham combinado inicialmente. Então, pessoal, o que eu digo para vocês? Interpretação faz parte da resolução do problema. Não conseguiu entender o enunciado, você vai ter um tempinho para resolver. Olha só, qual foi o valor desse presente comprado por Patrícia? Beleza? Pessoal, agora é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram fazer? Se você não conseguiu, eu vou mostrar a resolução aqui para vocês, tá certo? Como que eu aconselho a você fazer um exercício onde o enunciado ele é extenso? Dividir as informações. Tá, professor, mas na hora da prova eu vou escrever isso aonde? Realmente você não vai ter onde escrever, mas você pode pegar uma caneta e sublinhar essas informações, beleza? Olha como eu fiz. Informação 1. Patrícia comprou um presente para sua mãe, cujo valor seria dividido igualmente entre ela e seus 3 irmãos. Pessoal, eu não sei o valor do presente, tá certo? Então, eu chamei esse valor de P. A incógnita eu chamei de P. Valor de cada irmão vai dar um tanto em reais, né? Também é uma incógnita. Eu chamei de I. Agora que vem a parte mais importante. Você vai escrever matematicamente o que está escrito aqui. Como assim, professor? Vai transformar a informação que você leu numa equação. O que isso significa, professor? Essa equação, que o presente P é igual a 4 vezes o valor que cada irmão deu. Lembra que lá no enunciado ele disse que foi dividido igualmente? Depois teve um probleminha que o irmão teve que sair, mas inicialmente ele foi dividido igualmente, por isso 4i. Beleza? Primeira informação. Segunda informação, pessoal. No entanto, um dos irmãos não pôde mais contribuir e por isso Patrícia e os 2 irmãos que contribuíram tiveram que pagar R$40 a mais do que o valor combinado inicialmente. Então, atenção. Inicialmente, eu tinha aquele I vezes 4, certo? Agora, eu tenho o seguinte, 3 indica a quantidade de irmão, Patrícia mais 2. I mais 40 indica o valor a ser pago mais R$40. O que é importante aqui, pessoal, o uso desse parêntese. Por quê? Se você não usar o parêntese, você não vai poder fazer a propriedade distributiva. Então, esses 3 irmãos juntos vão pagar essa quantia, que é o valor do presente. Como o presente é igual, tanto quando tinha 4, como agora com 3, eu posso igualar as duas equações. Pessoal, se você não igualar, não tem como resolver. Sabe por quê? Porque eu tenho uma incógnita. Desculpa, eu tenho 2 incógnitas, certo? Professor, eu poderia fazer um sistema? Daria certo também, beleza? É outra forma de você resolver. Igualando essas equações, o que eu vou ter do lado esquerdo da igualdade? 4i. O que eu vou ter do lado direito? Perceba que aqui já foi feita a multiplicação, tá? Vamos lá. 3 vezes i, 3i. 3 vezes 40, 120. Apliquei a propriedade distributiva, tudo bem? Agora eu faço o seguinte, esse 3i que está do lado direito, eu jogo para o lado esquerdo, tá certo? Trocando de sinal. Uma pausa aqui. Quando eu falo trocando de sinal, pode ser que você, professora, não aprendi assim. Pessoal, matematicamente falando, trocar de lado não está certo. A gente fala o seguinte, eu diminuo os 2 lados menos 3i. Essa é a forma matemática. Mas eu tenho certeza que você já ouviu isso. Passa para o outro lado trocando de sinal. Como eu sei que você já ouviu, eu vou usar isso ao nosso favor. Tá certo? Posso até preparar uma aula só para falar de matemática mais aplicada, mais específica. Tudo bem? Pessoal, entenderam a diferença? Maravilha. Então, joguei para o outro lado trocando de sinal, ficou menos 3i. Fiz a subtração, eu posso subtrair, né? Professor, poderia ter somado aqui 3i mais 120? Não. Se você lembrar lá de monômios, lembra? Como a gente operar com eles, beleza? Então aqui fica fácil, porque sobrou o i e eu substituo. 120. Mas o que é o i? O que é o i, pessoal? É o valor que cada um pagou, não é? Mas essa é a pergunta do problema? Não, essa não é a pergunta do problema. Qual é a pergunta do problema? Qual foi o valor do presente? Então, se são 4 irmãos, certo? O valor pago é de 120, eu preciso multiplicar esse 120 por 4, tá certo? Por isso que eu tenho 480. E olha a pegadinha aqui, turma. Tem 120 como resposta no gabarito. Então, se você acha o 120 e não pensa na pergunta, o que acontece?
Você marca e erra o problema. Beleza? Tudo bem? Tenho certeza que foi como? Daquele jeito. O que eu estou fazendo aqui para vocês agora? O que é uma função afim? Se você não percebeu, no exercício anterior a gente criou funções, certo? Como a gente cria função? A partir de informação, beleza? Essa função afim, ela tem uma forma. Qual é a forma? Essa aqui é a equação reduzida, porque tem uma equação ampliada. AX mais B. O que significa isso, professor? O A, pessoal, vai dar a inclinação da sua reta. O B vai indicar aonde essa reta intercepta o eixo. Tudo bem? Matematicamente falando é isso. Mas se você for ver na prática, imagina o seguinte, você entrou no Uber e pagou 5. Conforme você vai andando nesse Uber, ele vai te cobrando mais, mas ele nunca vai deixar de cobrar aquele 5 inicial, certo? Esse 5 inicial é como se fosse esse B aqui. Dá uma olhada nesse zero da função. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esse cara e colocando ele igual a 0. Para que serve isso? Para a gente encontrar um ponto de interceptação, beleza? Aqui, pessoal, é para você relembrar, tudo bem? Não vou a fundo nisso, mas é para você relembrar. Resolver esse zero da função é a mesma coisa que resolver o que a gente resolveu no exercício anterior, tá legal? Beleza. Importantíssimo esse detalhe de ser crescente ou decrescente. Por quê? No enunciado, você já pode dar característica para a sua curva, né? A gente fala curva, mas é uma reta. Para a sua reta. Se for uma reta que cresce, você vai saber como que é a característica. Se for uma reta que decresce, a mesma coisa, vou conhecer a característica. Assim, quanto mais eu como, mais eu emagreço. Não faz sentido, né? Então, quanto mais eu como, mais eu engordo. Uma reta crescente. Quanto mais eu corro, mais eu emagreço. Aí sim, decrescente, tá certo? Estou emagrecendo? Oh, meu Deus do céu, será que eu estou emagrecendo mesmo? Acho que estou. Essa aula está cansativa. Está nada, professor, está uma delícia. Então vamos embora. Quando que a reta vai ser crescente ou decrescente? Você vai ter que analisar esse carinha aqui. Tem um nome ele? Tem um nome. Chama coeficiente angular. Justamente por isso, porque esse ângulo você consegue verificar. Opa, está subindo? Está descendo? Esse símbolozinho aqui, você lembra? Maior do que 0. Então, se o A é positivo, sobe. Se o A é negativo, desce. Aí aqui a gente tem uma imagem para você analisar isso que eu estou falando, vendo, beleza? Que é muito importante. Na matemática, é meio igual a Tomé. A gente tem que ver para crer. Isso é importante, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Decrescente, descendo, crescente, subindo. Sabe como você pode explicar isso aqui também? Bem rápido. Olha só. Quanto maior o valor do x, maior o valor do y. Quanto maior o valor do x, menor o valor do y. É uma característica um pouquinho mais técnica de se analisar, tá bom? Exercício 2, pessoal. Ó, nossa bandeirinha, né? Que linda. Vamos que vamos. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico de uma função, certo? Essa função tem um ponto 0 e 5 que pertence ao conjunto dos números reais. Esse Rzinho aqui, na verdade é um Rzão, né? É o símbolo do conjunto dos números reais. Beleza? Então tá aí o gráfico. Maravilha. Com vocês, qual é o intervalo em que essa função é decrescente? Depois dessa explicação ficou fácil, né, pessoal? Vamos lá.
Então, pessoal, conseguiram? Esse é um pouquinho mais fácil. Quando cai um exercício desse na prova Paraná, o que eu digo para os meus alunos? Reze para cair na sua. Torça para cair na sua, porque é tranquilo, você não precisa fazer uma análise muito elaborada, beleza? Então o que ele pergunta? Qual é o intervalo? Importante essa informação, intervalo. O que significa isso? Começa num ponto, termina no outro, certo? Não é um número, é um conjunto de números no intervalo, beleza? Isso é importante. Qual é o intervalo em que essa função é decrescente? Vamos aos intervalos? Vou falar para vocês o intervalo x, tá? Primeiro intervalo vai de 0 a 2. Está acontecendo isso com ela. Será que é essa? Será? O intervalo de 2 a 3. Está acontecendo isso aqui. Professor, isso aqui o quê? De novo. Do intervalo 0 a 2 está decrescendo. Do intervalo 2 a 3 está crescendo. E do intervalo 3 a 5 é constante. Qual é a pergunta do problema, pessoal? Qual é decrescente? Bem simples de entender, beleza? Então, tcharam, de 0 a 2. Ah, professor, acertei. Tenho certeza que sim. Vamos para o próximo. Então, preparados? Então vamos lá. Função afim, analisando o gráfico mais um pouco. Professor, por que você colocou verde aqui? É por causa do coxa e o Atlético está descendo? Não, nada a ver, pessoal, tá bom? Nada a ver, beleza? Decrescente está descendo, crescente está subindo e constante está na horizontal. Cuidado com isso, tá, pessoal? Por quê? Professor, teria como ter uma reta vertical? Porque isso não é função, beleza? Então, se você ficar com alguma dúvida no que é uma função, procure lá nossa aula que não foi de retomada. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você faz o exercício e não aprende o porquê, aí você esquece. Se você entender o porquê, você não esquece. Fica a dica? Foi comigo assim também. Quando eu vi isso lá atrás, nossa, mas para que isso? Quando eu entendi a finalidade, ficou claro. Tudo bem? Ficou claro não, né? Ficou vermelho, ficou verde, ficou azul. Então vamos lá, pessoal, exercício 3. Desculpa. Enunciado que continua no próximo slide. Portanto, aquela dica, anote essas informações. Um carteiro entregou na primeira semana uma quantidade de cartas, uma quantidade que ele não falou. Na semana seguinte, ele entregou o quadrado da quantidade de cartas entregue na primeira semana. Beleza, na primeira entregou um tanto, na segunda um tanto ao quadrado. Ao final dessas 2 semanas, o total de cartas entregue por esse carteiro foi de 210 cartas. Uma informação numérica, 2 informações literais, ou seja, 2 informações com incógnita. Tá certo? A quantidade de cartas entregue na primeira semana foi... Tchan, 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 tchan. Agora é com vocês, pessoal. Vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram? Tentaram, pelo menos? Eu tenho certeza que quem tentou, pelo menos, conseguiu extrair do problema a informação. Vamos lá? Daquele jeitinho que a gente já está acostumado. Eu estou extraindo e estou dando nome. Olha lá, informação 1. Por que 1? Porque é a primeira, pessoal. Um carteiro entregou na primeira semana uma quantidade X de cartas. Professor, você falou X de cartas, mas não está X de cartas aqui. Eu sei, é a leitura que você tem que fazer. Que quantidade é? Posso chamar de C? Pode, mas a gente trabalha bastante com X, né? Então, quantidade de cartas, X. Segunda informação, na semana seguinte, ele entregou o quadrado da quantidade de cartas entregue na primeira semana. O que é importante? Se você escrever errado a primeira informação, você vai, por consequência, escrever errado a segunda. Beleza? Porque a segunda está influenciada na primeira. Tá beleza? Então a primeira informação é X e a segunda informação é o quê? Quantidade de cartas ao quadrado. Então X ao quadrado. Beleza? Terceira e última informação. Ao final dessas 2 semanas, o total de cartas entregue por esse carteiro foi de 210. Então quer dizer o seguinte, primeira semana, X. Segunda semana, X ao quadrado. A soma disso é igual a 210. Beleza? Tranquilo? Pessoal, essa função não é do primeiro grau, é do segundo grau. Como é que eu sei? Quando você analisa um polinômio, o expoente de maior grau indica o grau dessa função. Ah, que legal! Isso aqui é uma função, do jeito que está, é equação, beleza? É muito parecido uma coisa da outra, mas a gente está resolvendo uma equação, beleza? Vamos lá. Como que eu resolvo essa equação? Ela é uma equação do segundo grau completa. Isso significa o quê, pessoal? Tem os coeficientes A, o coeficiente B e o coeficiente C. Consegue extrair eles da equação? Bem simples, né? São aqueles que multiplicam as incógnitas e o nosso cara aqui é o termo independente. Então tá aí, ó. Quem multiplica a incógnita x ao quadrado? É o mais 1. Quem multiplica a incógnita x? É o mais 1 também. E quem que é o termo independente? É o menos 210. Pessoal, vocês devem ter ouvido a resolução por um método chamado Bhaskara. Eu não gosto de dizer que Bhaskara é o único método. Inclusive, eu não chamo de Bhaskara, eu chamo de método de resolução. Por que isso? Porque tem diversos outros métodos. Ah, professor, qual você usa? Nesse exercício, eu não vou usar Bhaskara. Eu vou usar outro método, que é o método de soma e produto. Como assim, professor? Eu, Victor Moreira Lima, vou pensar em 2 números que, somados, tem que dar mais 1 e multiplicados tem que dar somados tem que dar menos 1, porque é o sinal trocado, e multiplicado menos 210. Se você for fazer essa análise, parece difícil, mas não é. Por quê? Claro, o resultado já está aqui bem bonitinho. Ah, professor, ficou fácil. Porque olha só, se eu pegar 2 números que somados dê menos 1, vou pegar aqui, menos 3 e mais 2. Se eu somar isso, dá menos 1. Mas se eu multiplicar, não dá menos 210. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ou menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então esses números precisam ser relativamente altos. Se eu pegar, por exemplo, 20 e menos 21. Menos 21 vezes 20 dá 420. Passou também. Ah, professor, então é uma tentativa e erro? Se você for fazer pela primeira vez, parece que é, mas não é. Sabe por quê? Porque a gente tem aqui, pessoal, uma formulinha, tá certo? Para você usar ela ao seu favor. Então, se você pegar esses 2 números e somar, vai dar o menos 1 que a gente precisa, que é o contrário desse cara aqui, o oposto a gente chama, né? E se a gente multiplicar, vai dar o menos 210, que é esse carinha aqui. Então, sempre assim, consegue imaginar 2 números somados e multiplicados? Prefira fazer desse jeito, porque é muito mais rápido, beleza? Tá, parece que o resultado tá aí, né? Encontrei x1 igual a 14 e x2 igual a menos 15. Só que o que era esse x mesmo? Era a quantidade de cartas. Eu posso ter uma quantidade de cartas negativa? Não faz sentido o carteiro entregar menos 15 cartas, né? Mas eu encontrei esse resultado como resposta. Encontrou, a matemática te deu 2 resultados. Só que o problema
te dá um resultado só como resposta. Ou seja, quantas cartas esse carteiro entregou na primeira semana? 14. E na segunda? O quadrado de 14, né? Rapidinho essa conta. 14 vezes 10, 140. 14 vezes 4, 56. 140 com 56, 196. Mais essas 14, 210. Tá batendo. Ou seja, esse cara aqui é resultado, é solução. Então, taram! Exercício 3, check. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Talvez a parte um pouquinho mais complicada seja como fazer essa soma e produto, mas com o tempo você vai pegar o macete, beleza? Vamos lá, pessoal, para o quarto e último exercício? Vamos que vamos! Duas empresas oferecem serviços de pintura e consertos em geral em residência. A empresa 1 cobra uma taxa fixa de R$ 80, acrescida de 30 por hora trabalhada. A empresa 2 cobra 50 por cada hora trabalhada. Os valores cobrados pelas duas empresas consideram sempre uma quantidade exata de horas trabalhadas, de modo que a fração da hora é sempre arredondada para a hora exata anterior. Como assim? Se deu, por exemplo, lá 15 minutos, eles vão voltar para aquela hora iniciada. Tudo bem? Beleza? Não tem fração aqui. Aqui. O valor cobrado pela empresa 1 é igual a... o valor cobrado pela empresa 1 é igual ao da empresa 2, caso o serviço seja prestado por... Vou refazer essa pergunta. Ele quer saber o seguinte, pessoal, quando os dois vão ter o mesmo valor pelo serviço? Quando os valores vão coincidir? Beleza? Essa é a pergunta. Aqui ficou um pouquinho confuso, eu estou esclarecendo para vocês. Agora é com vocês, galera, vamos lá.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Olha só, antes da pausa para o exercício, eu comentei com vocês que ficou um pouco confuso aqui, então eu vou retomar essa pergunta. O que o problema quer saber? Isso é muito importante, tá? Que você, caso não tenha entendido a pergunta, retome ao enunciado para entender e ir atrás dessa pergunta aí e conseguir a resposta. O valor cobrado pela empresa 1 é igual ao da empresa 2. Eles vão ser iguais? Não. Vão ser iguais em algum momento? Sim. Como que você vai fazer isso? Igualando as equações, tá certo? Então, essa é a pergunta do problema. Quantas horas de trabalho, se eu contratar a empresa 1 ou 2, vai dar o mesmo valor em reais? É isso que ele quer saber, tá legal? Então, vamos lá. Informação 1. A empresa 1 cobra uma taxa fixa de R$ 80, acrescida de 30 por hora trabalhada. Eu vou transformar essa informação numa equação. Como? Onde é fixo, eu não vou colocar junto com ninguém. Onde é variável, eu vou colocar junto com alguém. E esse alguém aqui, que é o x, é a quantidade de horas trabalhadas. Então, uma continha bem rápida. Se eu trabalhar 1 hora, faço 30 vezes 1 mais 80, 110, beleza? Se eu trabalhar 2 horas, 30 vezes 2 mais 80, beleza? Essa é a primeira equação da primeira informação. Segunda informação, a empresa 2 cobra 50 por cada hora de trabalho. Então, eu não tenho nenhum valor fixo, certo? Ela só cobra pelas horas trabalhadas, beleza? Então, uma piadinha aqui, pessoal. Se você for lá e o trabalho ficar em 15 minutos, você não vai pagar nada. Por quê? No enunciado ele falou isso, não cobra a hora quebrada. Se o cara completar lá em 10 minutos, também não vai te cobrar nada, beleza? Por isso que é bom saber usar a matemática a nosso favor. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar as duas equações. O valor cobrado pela empresa 1 é igual. Tá vendo que essa palavra aqui, pessoal, se transformou nesse símbolo? Igual ao da empresa 2, caso o serviço seja prestado por quantas horas? Igualando isso aqui, eu consigo resolver, beleza? Jogo 50 para a esquerda, tá vendo aqui? Pum! Ou posso jogar também o 30 para a direita, tanto faz, tá certo? Jogo para cá, faço a continha, menos 20x igual a menos 80. Passo ele dividindo e faço a conta. Menos 80 por menos 20 dá mais 4. 4 o quê? 4 horas. Então, se você contratar a empresa 1 e ela trabalhar 4 horas, ou contratar a empresa 2 e ela trabalhar as mesmas 4 horas, você vai pagar R$4. Lição para casa, pessoal! Beleza? Essa lição vai ficar para casa. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou passar rapidamente os slides para você não ver a resposta. Não viu, né? Tenho certeza. E a gente vai fazer uma retomada aqui. O que a gente viu? Função afim, função quadrática. O que nós vamos ver? Geometria plana e geometria espacial. Isso lá na nossa próxima aula. Beleza? No comecinho, eu vou fazer aquele exercício que ficou para casa. Não deixe de ver nossa aula 77. Tá bom? Fiquem bem, forte abraço. E cuide-se, professor Vitor, ao seu dispor.